O cinema é um espaço único, onde histórias são criadas, emoções são compartilhadas e diferentes mundos se encontram diante de uma tela iluminada. Mais do que um ambiente para assistir filme, a sala de cinema é um ambiente de conexão entre pessoas e culturas. É nele que nos permitimos sentir, refletir e imaginar. No cinema, você vai praticamente qualquer coisa, trocar de roupa ou de cenário em questão de segundos, e assim como a gente, até mesmo criar seu próprio cenário. Quem nunca chorou assistindo Titanic ou dançando a trilha sonora de ritmo quente que atira a primeira pipoca? O cinema tem esse poder mágico de nos transportar, de mexer com as nossas emoções e marcar momentos de nossa vida. São histórias que ultrapassam a tela e ficam com a gente por anos. E quando a gente olha para o cinema brasileiro, tem obras que emocionam profundamente. Quem assistiu Central do Brasil, por exemplo, sabe do que eu estou falando. A relação entre Dora e o menino Josué é de cortar o coração e ao mesmo tempo aquecer a alma. Outro exemplo é Que Horas Ela Volta, que não só emociona, mas também faz pensar, com uma atuação impecável da Regina Casé. Filmes assim ficam com a gente, nos fazem rir, chorar, refletir e às vezes até mudar de perspectiva. Afinal, o bom cinema é aquele que toca e que faz sentir. A atriz e produtora Sol de La Paz destaca o cinema como uma poderosa forma de contar histórias, ressaltando que seu trabalho vai muito além. Ela também enfatiza a importância de valorizar e fortalecer o cinema nacional. E do ponto de vista cultural, a gente pode pensar que o cinema é uma forma tanto de contar histórias, mas muito mais do que isso, é sobre celebrar estéticas. Então a gente pode criar uma estética nacional, assim como o movimento antropofágico já dizia, mas também criarmos outras, porque a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, da Europa, e a gente não tem uma identidade nacional muito bem fortalecida no cinema. Claro, a gente tem grandes filmes aí, como por exemplo, o próprio Ainda Estou Aqui, o Central do Brasil, o Carandiru e tantos outros. Mas quando a gente pensa em uma perspectiva de cinema, a maioria dos filmes favoritos das pessoas ainda são filmes estadunidenses, ainda são filmes europeus em sua grande maioria. E isso faz com que muitas vezes o brasileiro não se sinta representado no que ele está assistindo. O estudante de jornalismo e administrador Emanuel Muniz também destaca a importância do cinema brasileiro e a ascensão de diversos filmes brasileiros que têm ganhado destaque nos últimos anos. É um passo muito importante para o cinema brasileiro, porque assim, a gente tem obras maravilhosas que elas ficam sempre em segundo plano, né? E foi uma forma do mundo conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do nosso cinema. Veio outras produções agora nesse final de ano, como O Alto da Compadecida 2, teve Vitória agora já esse ano. E assim, a gente está conseguindo chamar a atenção das pessoas com esses filmes que são criativos, são histórias espetaculares e é um ganho positivo para todo mundo que assiste. A importância do cinema em nossa vida começa na sua própria origem, marcada por um misto de inovação tecnológica e curiosidade humana. Em 28 de dezembro de 1985, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizam a primeira exibição pública do cinema. Aquele momento histórico em Paris marcou o nascimento oficial da sétima arte. No entanto, o cinema não surgiu do nada. Foi fruto de trabalho de diversos inventores, que desde o início do século XIX buscavam uma forma de registrar e projetar imagens em movimento. Essa busca por imagem em movimento é antiga e remota, como a prática de teatro de sombra. Com a invenção da fotografia, tornou-se possível fixar uma imagem em uma superfície, o que abriu caminho para o desenvolvimento do cinema. A própria palavra cinema vem da junção dos termos gregos kine, significa movimento, e grafo, que significa gravar ou escrever, significando literalmente movimento gravado. Hoje o cinema continua sendo uma das formas mais poderosas de expressão artística. Ele nos emociona, nos educa, nos provoca. Através dele somos capazes de entender melhor o mundo e a nós mesmos. Filmes contam histórias que ressoam com nossas vivências, nos transportam para universos desconhecidos, nos fazem rir, chorar, pensar e, acima de tudo, sentir. O cinema é uma arte coletiva, onde cada profissional exerce um papel essencial para o sucesso da obra. O diretor conduz a visão criativa, os atores dão vida aos personagens e o roteirista cria a base da história. A direção de fotografia define a estética visual, enquanto a edição organiza a narrativa e a trilha sonora. A direção de fotografia define a estética visual, enquanto a edição reorganiza a narrativa e a trilha sonora intensifica as emoções. Além disso, produtores, figurinistas, cenógrafos e técnicos de som e imagem garantem que todos os elementos funcionem em harmonia. Juntos, esses profissionais transformam ideias em experiências cinematográficas marcantes. Sol de La Paz destaca a importância de cada indivíduo envolvido na produção cinematográfica e como a união de todas as áreas contribui para a criação de um produto final coeso e impactante. Porque o cinema é uma arte coletiva, ela é uma arte que não é individual. Ela é toda uma equipe que se planeja, que tem a pré-produção, tem a pós-produção.
é como se fosse um filho. A gente gere aquele projeto de uma maneira que envolve tanto o trabalho duro, tanto o nosso suor, mas também uma coisa muito emocional, muito criativa, que se canaliza e a gente coloca trabalho de várias pessoas, do fotógrafo, do iluminador, do diretor, do produtor, dos atores, e aquilo tudo se mescla de uma forma e cria uma coisa única de todo mundo. O estudante de cinema e audiovisual Danilo Câncio destaca que o cinema é um reflexo da sociedade, pois retrata muitos aspectos do cotidiano e ao mesmo tempo é um ato político. Também ele é bem generalista, então você tem a liberdade de conhecer várias áreas ao longo da graduação. Então a gente pode escolher um objetivo e focar naquilo, como a gente também pode ir testando as coisas. Escutei na aula de cinema brasileiro e que faz muito sentido é que os filmes, eles são um retrato, ele é um reflexo do pensamento que a sociedade está tendo ali naquele momento, sabe? Tipo, os filmes, eles conseguem capturar exatamente o que está se passando naquele momento em que ele é feito e como as pessoas estão vendo certas situações, coisas que surgem ou coisas que se repetem e se repetem de forma diferente. Então, é um medidor da sociedade e escutei isso na aula e para mim faz todo sentido. Essa é a importância do cinema. O cinema, ele é registro, ele é memória. A trilha sonora é um dos elementos mais poderosos na construção da atmosfera de um filme. Ela tem capacidade de intensificar as emoções, criar tensão, marcar os momentos importantes e até mesmo se tornar a principal lembrança de uma cena. Muito além de uma música de fundo, a trilha sonora é uma linguagem emocional, que conecta o público à narrativa. Compositores e diretores usam a música como ferramenta para guiar a experiência do espectador, seja para causar suspense, como em Psicose, de 1960, com os violinos agudos de Bernard Ramos durante a famosa cena do chuveiro, ou para criar um sentimento de aventura, como Indiana Jones com a trilha composta por John Williams. O cantor e compositor Gustavo Tropical fala sobre a importância do cinema em sua vida e como um filme estrelado por Sônia Braga inspirou a compor uma música, e para ele o cinema é uma forma de retratar a vida das pessoas de maneira poética. O cinema sempre esteve presente na minha vida, na minha arte, e eu tive a honra de ser inspirado pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha, da Sônia Braga, na composição e na concepção visual da minha música. Toda a estética envolve o filme que me inspirou profundamente e é um dos filmes que eu mais tenho carinho no mundo. Eu tenho muito carinho pelo cinema nacional, pelo cinema setentista, pelo cinema dos anos 80. Eu tenho muito carinho e eu sinto que o cinema sempre vai influenciar na minha arte e na minha vida. Porque cinema é isso, vida das pessoas. E para mim, cinema é retratar a coisa mais ordinária do dia a dia, uma coisa corriqueira, da maneira mais poética e visualmente incrível que a gente consegue. O silêncio atento do público e a grande tela à frente criam um cenário mágico, capaz de nos transportar para outras realidades. Por isso, valorizar o cinema é valorizar a experiência coletiva e sensorial que ele nos proporciona. Por isso, o cinema é tão essencial em nossas vidas. Ele é espelho da sociedade, ferramenta de transformação e fonte inesgotável de inspiração. É o espaço do cinema, a sala escura, a tela brilhante, o som que nos envolve. É o palco onde tudo isso acontece. Um espaço que merece ser celebrado, preservado e frequentado com os olhos curiosos e o coração aberto. Então, envolve a ideia, as mãos, o cérebro, tudo de muita gente. Cinema é cultura livre.